Nos lugares altos, aonde tu estás. João, capítulo 1. João capítulo 1 diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Essa era a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Amém? Vamos dar uma parada aqui. Aqui fala, logicamente, de Jesus, que no princípio era a palavra, e ele diz que a palavra é Deus. Então, provando que Jesus é Deus. Jesus, ao mesmo tempo que veio aqui na terra e andou como homem, sendo homem, ele também é Deus. Porque ele é a palavra de Deus se fazendo homem. Tudo que Deus criou, não entendemos? Tudo que Deus criou, ele criou pela palavra. Então, por isso que tudo foi feito em Cristo. Cristo é a própria palavra viva, é a palavra se tornando homem. Quer dizer, a criação de Deus, ela é criada, vamos dizer assim, do nada, pelo que Ele fala, pelo que Ele diz. Diferente do homem, né? O homem pega alguma coisa e transforma em alguma coisa. Tudo que o homem cria ou criou, ele pegou do que já estava feito. Ele teve que ir em busca de uma matéria. Por exemplo, o homem constrói um carro. Ele precisou do que estava feito. Ele primeiro teve que pegar lá os minérios. Alguém teve que pegar os minérios lá da terra, ferro, e teve que fazer o ferro, e depois aquilo transforma em peças, e eles vão e fazem um carro, faz alguma coisa. Deus não, Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Por isso que a nossa busca em Deus não está em coisas visíveis. É o erro de toda a religião e do ser humano, que o ser humano sempre quis um contato com o sobrenatural, um contato com o espiritual. E para isso, o homem, ele criava coisas visíveis, julgando que aquilo levava ele a ter uma visão do mundo exterior, do mundo sobrenatural, espiritual, mas sempre criando alguma coisa com as mãos dele. Por isso que a Bíblia fala tanto da idolatria, e a idolatria, ela demonstra o desespero
do homem de ter um contato com o sobrenatural. Só que ele procura sempre dentro de uma coisa criada, que ele possa ver, que ele possa enxergar. Ele procura um poder sobrenatural, um poder para lhe ajudar nas suas dificuldades, nas suas lutas. Você pega mesmo, lendo a Bíblia, você vê na história do povo, ou se você for na história da humanidade, as pessoas criavam deuses de alguma coisa, tinha o Deus da colheita, tinha o Deus disso, Deus daquilo. Quer dizer, eles criavam lá um ídolo, uma imagem de alguma coisa e buscavam o poder daquilo na dificuldade que eles enfrentavam. Você imagina o mundo no início, que não era um mundo industrializado, não existia indústria, não existia tecnologia, ou pelo menos tudo que tinha era limitado. Então, a vida das pessoas viveram muito da agricultura e da agropecuária, né? Da criação de animais, da plantação de coisas. Então eles dependiam muito disso. Só que a agricultura, a criação de animais, carece de quê? Carece de tempos bons, chuva ao seu tempo, estiagem também ao seu tempo, né? Porque só chover direto acaba com a plantação. Então carece de tudo isso. E na natureza, às vezes, fica escasso de alguma coisa. E quando acontecia isso, os homens não tinham o que fazer. Então eles tinham que recorrer a quem? Eles buscavam recorrer a um poder a mais, um poder maior. Só que eles não conheciam o poder maior, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Aí eles criavam os seus deuses, entre aspas, né? Criava lá uma divindade, é o Deus do sol, o Deus não sei o quê, o Deus da colheita, o Deus da fertilidade. Tinha Deus de tudo que é coisa, para cada situação, como nós vemos hoje na religião tradicional do nosso país, que tem uma divindade para cada coisa, né? Tem o santo das dores, o santo da doença, o santo dos enfermos, o santo dos animais, o santo não sei o que, tudo é uma divindade na crendice do povo que vai ajudar. E tem outras religiões dentro também do nosso país que busca também outras divindades para cada coisa. Mas isso mostra a necessidade do homem de buscar um poder maior para lhe ajudar nas suas dificuldades, que ele tem coisas que ele não pode resolver. Só que aí entra o quê? O verdadeiro Deus, o Deus que criou todas as coisas. E ele não tem um Deus específico para cada coisa. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Agora ele tem uma forma de agir. A palavra, tudo que ele criou pelo poder da sua palavra. Quer dizer, o que é o poder da palavra? É aquela autoridade de que ele faz, que ele fala, acontece. Que ele fala, acontece. Isso nos deixando bem claro que se nós quisermos algo de Deus, nós temos que buscar segundo a palavra dele. Nós não precisamos andar procurando ver uma imagem de Deus, ver alguma coisa de Deus. Nós temos que crer completamente, vou usar até um termo popular, cegamente na palavra dele. Mas não é cego não, porque o cego não vê nada. E nós temos que ter a visão nossa, na nossa questão, nosso entendimento, uma visão aberta para as coisas de Deus, que compreendam as coisas de Deus. Os olhos do entendimento, que é, lógico, a linguagem figurada, né? Os olhos no sentido, um entendimento aberto para compreendermos através do que está escrito na palavra de Deus. Por isso que Jesus, quando ele foi abrir o entendimento dos discípulos, depois da ressurreição, Jesus volta aqui à terra, ele ressuscita e fica aqui na terra durante 40 dias, dando ensinamentos para os discípulos, e ele abre o entendimento deles para compreenderem as Escrituras, porque nelas está escrito tudo que nós precisamos saber. Você não precisa andar em busca de alguém que está dizendo que está vendo um anjo, que está vendo isso, que está vendo aquilo, que tem uma revelação especial para você, que Deus mandou um recado para você, que sonhou com alguma coisa. Sonhou porque comeu demais, foi dormir cedo.
Agora, nós temos que estar em busca do entendimento da palavra de Deus, das Escrituras sagradas, que a Bíblia é sagrada, porque é ela que tem toda a explicação de Deus para nós. É ela que é a palavra de Deus para nós. Jesus, que é Jesus, ele não pegou e não trouxe alguma coisa. Por exemplo, os judeus falaram para Jesus: mostra-nos um sinal para nós crermos. Jesus disse: não vai ter sinal nenhum para vocês não. O sinal é o mesmo que houve com Jonas. E qual era o sinal de Jonas que ele colocou? Era aqui também figurado. Da mesma forma que o Jonas ficou 3 dias e 3 noites lá no ventre de um peixe, e depois saiu dali com vida, o Filho do Homem vai ficar no seio da terra e sairá com vida. Ele está falando da morte dele e da ressurreição. E o que ele estava dizendo? Se vocês crerem nisso. E depois ele falou para os discípulos, ele disse: olha, tudo sobre mim está nas Escrituras, vocês só têm que compreendê-las, vocês só têm que entendê-las. Ele falou também isso para os judeus: vocês examinam as Escrituras, julgando que nela está a vida. Ele disse: é verdade, as Escrituras falam de mim, no entanto vocês não creem em mim. Quer dizer, vocês não estão entendendo as Escrituras. Vocês precisam entender. É a mesma coisa de nós. Nós precisamos entender o que está escrito na Bíblia, porque aqui é a palavra de Deus, e é com essa palavra que Deus opera na nossa vida. Não é com mais nada. Não adianta, não, Deus vai operar na minha vida através da unção do pastor, através da unção do pregador. Meu irmão, Deus vai, quando você entender a palavra, que crê na palavra, Deus vai agir na tua vida, porque ali está o poder de Deus. Amém, Jesus? Ele pode até usar um homem, alguém ser usado para fazer uma oração, a pessoa ser curada, a pessoa ser liberta de um mal, mas aquilo não está fora do que ele falou na palavra. Se algo estiver levando para fora da palavra, você pode pular fora, que tem alguma coisa errada aí. Tudo tem que estar dentro dele. Então Jesus, ela é a própria palavra, e a própria palavra é o próprio Deus, porque não tem como separar a palavra de uma pessoa. Ela saiu verdadeiramente dele, do coração dele, então é parte dele, por isso que é poderosa a palavra. Só que essa palavra se fez carne, essa palavra tornou-se uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele é a luz, que diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a vida é a luz. A luz quer dizer aqui aquilo que esclarece, que nos deixa claro sobre as coisas de Deus, nos dá compreensão. Ele dizia: a luz brilha nas trevas, e as trevas não compreenderam. Em alguma outra parte a Bíblia diz que um povo que estava sentado à sombra da morte, um povo que estava em trevas, de repente brilhou uma grande luz. Assim estava a humanidade. Ali estava falando, nesse texto, você está lá em Mateus, estava falando um pouco da Galileia, mas isso aqui era a condição de toda a humanidade sem a vinda de Cristo. Estavam todo mundo em trevas, todo mundo sem compreender as coisas de Deus. Por isso que quando Jesus surge pregando, as pessoas ficam espantadas. E as pessoas que o conheceram ali de nascimento, como filho de Maria, as pessoas disseram: quem é ele? De onde veio essa sabedoria? Porque nós o conhecemos, mas não vemos ele estudando em nenhuma escola especial. E de repente ele tem um ensinamento tão amplo, tão sábio. Aí esse cara admirado. Por quê? Porque Jesus estava trazendo ali aquela luz, aquele entendimento, aquela compreensão a um povo que estava em trevas. E assim estava toda a humanidade, em trevas. Em trevas quer dizer na escuridão, na obscuridade do conhecimento. Não tinha conhecimento de nada de Deus, né? Conhecimento de pecado, de coisas erradas, o ser humano sempre teve, né? Então, o conhecimento de busca é isso. Mas sobre as coisas de Deus não tinha. E até hoje nós precisamos da revelação de Deus para a gente compreender, porque sem a palavra de Deus, a pessoa pode ser uma pessoa aquela pessoa que é muito certinha, muito direitinha, aquela pessoa cheia de princípios, e bons princípios, que tem gente assim. Pode ser uma pessoa muito estudada na vida, de muita compreensão, ou uma pessoa muito religiosa,
Mas sem a palavra de Deus, ela continua em trevas, ela continua sem compreender as coisas de Deus. Você pode estar dentro da igreja, pastor, já tenho 30 anos de evangelho, 40 anos de evangelho, eu já tenho 15 anos, sei lá quanto tempo. Você pode ter o tempo que você tiver, mas sem a palavra de Deus, você continua em trevas. Não é de estar dentro da igreja que você está na luz. Você só está na luz quando você está na palavra, quando você está compreendendo, entendendo. Para que nós estejamos nessa luz, nós precisamos todos os dias estar buscando esse entendimento, essa compreensão da palavra. Religião não vai te levar à luz, o que vai te levar à luz é o entendimento, que essa luz é justamente isso, é o entendimento, que você entendeu, que você compreendeu pela pregação do Evangelho, pelo entendimento. Porque as pessoas, falam lá, que as pessoas estavam sentadas à sombra da morte, estavam em trevas, e de repente surgiu uma grande luz com a chegada de Jesus, porque Jesus trouxe esse esclarecimento. Você veja bem que quando Jesus tinha muitos mestres ensinando o povo as escrituras lá em Israel, mas quando Jesus ele chega ali, ele começa a ensinar e as pessoas começam a perceber a diferença do ensinamento de Jesus para o ensinamento dos demais. Ele vê que o ensinamento de Jesus é com autoridade, mas não era uma autoridade sobre as pessoas, porque a autoridade sobre as pessoas, os sacerdotes, o sacerdote tinham, era a autoridade sobre o que ele dizia, quer dizer, compreensão, entendimento, que ele fazia com que aquilo funcionasse a ponto como as pessoas nunca tinham visto, os paralíticos levantarem, o cego receber visão, o morto sendo ressuscitado. Isso era a autoridade que ele tinha no que ele ensinava, uma compreensão que ele fazia que aquilo não era apenas palavras, fosse apenas palavras, mas se tornasse em ações, em o agir de Deus. Então, isso era algo diferente, era a luz que estava brilhando, eram as pessoas, por isso que as pessoas na época chegaram até a falar, ficar abismadas com aquele ensinamento, com aquela doutrina de Jesus, e eles vendo, porque diz assim, como Deus deu tal autoridade aos homens, porque até então eles não compreendiam, apesar de muitos homens de Deus, profetas, foram usados para fazer sinais, milagres, mas, no entanto, eles nunca tinham visto uma coisa tão grande que estava acontecendo como na época de Jesus. Pessoas sendo curadas, libertas, demônios expulsos. Aí eles começaram a dizer, que doutrina é essa? De onde veio que Deus deu essa autoridade aos homens? Porque ele estava vendo em Jesus um homem. Ele estava vendo um homem fazendo isso. E depois Jesus disse, mas vocês também podem fazer. É só vocês crerem em mim. Vocês farão as mesmas obras que eu faço e maiores ainda. Então nós temos que entender isso. Temos que buscar esse entendimento, essa compreensão. Saber que o poder, acho que o que estragou muito na igreja atual, por isso que a igreja atual ela busca muito um pastor muito consagrado, um pastor muito de Deus para resolver, porque o que tem de gente que diz, fica correndo de um lado para outro, procurando unção de homem, e até os homens, às vezes, para buscar uma admiração, eles ficam falando isso, trazendo as pessoas por homem ungido de Deus, por homem cheio da unção, mas isso perdeu muito, porque perdeu de você entender que o poder está em você crer na palavra, e que aquilo que Jesus fez, ele disse, se você crer, você vai fazer a mesma forma. Agora o que nós precisamos procurar nos envolvermos cada dia mais com Deus, para que nós venhamos quebrar esse espírito de incredulidade que há em nós, e venhamos crer verdadeiramente, para invocarmos o poder de Deus, saber que tudo vai acontecer através de uma oração, não é através de alguma coisa especial, de uma força, de um sentimento, como se escuta muito hoje, o sentir de Deus. Não é de sentimento, é de uma verdadeira fé, que está crendo em quê? Na palavra de Deus. Deus falou, eu vou orar e vai se cumprir. É isso que nós precisamos desenvolver, esse tipo de fé, essa fé de você crer na existência de Deus, que Deus responde oração, e crer que sua oração, ela
pode mudar o rumo de uma situação através de você fazer ela crendo que vai acontecer aquilo que você está orando, aquilo que você está pedindo a Deus, aquilo que você está falando em oração. Por quê? Porque tudo funciona dentro de uma fé viva na palavra. O poder de Deus para nossas vidas não está em alguma coisa, não está no lugar. As pessoas criam um lugar. A religião encheu o mundo de lugares. Você olha para a religião, tem sempre um lugar sagrado de peregrinação. Nesse lugar vai os romeiros. Eu estava, por exemplo, quinta-feira o missionário estava em BH, eu viajei na quarta-feira e eu ia conversando com a pastora Maricelma, de Três Pontas, e falando, passamos na entrada de Três Pontas, tem lá uma imagem do Padre Vitor, né? Que é adorado. Isso foi muito bom com o povo. E aí, só que aí a religião transformou ele, o povo, acredito o povo, num santo operador de milagres. E ele muito visto. E ela estava falando para mim, que tudo gira em torno dele. Aqui tem isso, tem aquilo, tudo fala no nome dele, e tem um tempo de peregrinação. A cidade fica cheia de romeiros que vão lá para buscar a bênção do Padre Vitor, né? Até falei assim, tem que pôr um pastor aqui com o nome de Vitor, aí vai dar certo. Tem que tirar, vai colocar um pastor com o nome de Vitor. Aí tem um pastor Vitor, falei, coloca ele. Bom, mas brincadeira à parte. Então o mundo criou cheio dessas crendices. Agora, o poder que nós temos está na palavra, não está em outra coisa, não está nisso ou naquilo. Até dei uma perdidinha aqui, mas deixa eu ver outra conversa no meio. Mas, voltando ao assunto, tudo que nós precisamos é crer na palavra de Deus. Todo o poder está na palavra dele. Não tem outra coisa, não é uma imagem, não é isso, não é aquilo. Mas a religião se encheu disso. Encheu das pessoas a acreditarem em coisas e criou outras histórias e foram fazendo. E dentro do Evangelho, infelizmente, isso também. Eu estava falando que todo lugar, o mundo a religião encheu o mundo de lugares específicos. Por isso que você tem o vidro lá em Três Pontas, que as pessoas vão para lá peregrinar, achando que lá é um lugar especial, que tem uma pessoa que viveu ali que é especial. E não existe lugar especial. Só que, infelizmente, no meio evangélico também há isso. Tem crente que colocou que o monte tal é um lugar especial para Deus responder a oração. Só a oração poderosa é só aquela que é feita no monte. Aí começa o crentaiado subir só um monte desse monte. Porque não é errado você ir num lugar querendo ir lá orar, buscar a Deus, para ficar sozinho. Talvez tenha assim, um lugar mais afastado. Até Jesus fazia isso. Ele procurava, não era um lugar especial, ele procurava lugar afastado para ficar em intimidade, sozinho. Aí ele ia às vezes o monte, ele ia às vezes o deserto, ele ia às vezes o jardim do Getsêmani e passava a noite em oração. Mas não era um lugar que era específico, não era um lugar que era especial. O especial era o que? Era um lugar que ele procurava. Por exemplo, ele ia no deserto. Por quê? Porque lá ele ficava sozinho. Não tinha nenhuma multidão para atrapalhar a oração dele. E você sabe, se você está sozinho, você fica mais inspirado. Inspirado de quê? Não tem nada para tirar a tua atenção. Então ali você ora, ali você fala. Por exemplo, se eu for orar na minha casa, durante o dia, com a minha esposa dentro de casa, ela vai me atrapalhar. Porque ela vai estar fazendo uma coisa, fazendo outra. Sem querer ela vai me distrair. Agora, quando eu pego e levanto de madrugada, saio lá para fora, vou para o quintal, lá começo a orar, tipo hoje mesmo, eu já acordei às 3h30. Então eu fico sozinho. Isso dá para você uma inspiração melhor, porque não tem nada te distraindo, não tem nada tirando tua atenção. Você está ali orando e você começa a orar, começa a falar com Deus, e você começa, às vezes, a olhar, às vezes, nas coisas. Hoje mesmo eu estava orando de madrugada, e eu olhei para o céu, estava uma lua bonita, e eu fiquei olhando, e fiquei pensando naquilo ali, na grandeza de Deus, na criação de Deus, em tudo que Ele fez. Aquilo vai inspirando você. Então, quer dizer, o ato de Jesus ir ao monte, o ato de Jesus ir ao deserto, o ato de Jesus ir ao jardim do Getsêmani,
Ele não estava criando uma doutrina de monte, ele não estava criando uma doutrina de deserto, até porque para ele estava bem, não tem deserto por aqui. Ele não estava criando isso, mas ele estava se separando para passar a noite inteira em adoração, em oração com o Pai. Você vê que às vezes até os discípulos mesmo ele levava vamos dizer, um número bem específico, bem limitado. Mas, por exemplo, quando ele transfigurou-se, só tinha com ele 3 discípulos, o resto estava lá embaixo. E quando ele volta, eles estão lá junto do povo, o povo está até lá questionando eles. E por que ele só levava o povo? Justamente para isso. Porque ficava, tipo, eu já vi, às vezes os crentes juntam a igreja inteira, todo mundo subiu o monte, vai aquele montão de gente fazer. Eu acho que montar um lugar mais de você, bom, cada um tem um propósito, o pastor fez um propósito, tudo bem. Mas eu acho que o monte é bem aquele lugar que eu vou subir, eu vou buscar ir mais sozinho. Para quê? Para que eu me inspire mais, ou ir ali com uma pessoa. Eu geralmente quando eu vou no monte com alguém, eu largo o camarada lá no lugar e corro para outro. Justamente para isso, para ter essa harmonia de você ficar sozinho, você se inspirar mais, buscar mais, ser mais gostoso a oração. Mas não é o que eu quero dizer, para não sair de onde eu estava dizendo. Não existe um lugar específico, não existe um lugar melhor para buscar a Deus ou pior. A questão é a gente buscar a Deus na palavra dele, seja no monte, seja em casa, no seu quarto, seja seja na igreja. A gente tem que estar firmado no entendimento da palavra, porque é na palavra que está todo o poder de Deus. Agora, nós temos que estar no entendimento dessa palavra, compreendendo ela. E às vezes o momento de se afastar em oraçãozinho, é isso, que ali você começa a pensar sobre a palavra de Deus. Hoje, quando eu orava, eu estava pensando daquelas pessoas que chegam na igreja e sempre que vem para a igreja precisa de alguém, de um obreiro, para ajudar ela a abrir a Bíblia, encontrar o livro que o pastor falou. E às vezes são pessoas, irmão, que estão anos na igreja, que deveria estar ajudando outra pessoa a abrir a Bíblia, não deveria estar precisando de ajuda mais não. A ajuda deveria ser para aquela pessoa que está chegando, começando. Porque se você tem anos dentro da igreja, você tem sua Bíblia em casa, você deveria praticar ela diariamente. Se você praticar ela diariamente, eu não estou dizendo que você vai saber assim da corridinha dos livros da Bíblia, um por um, assim dizer, mas você pelo menos já tem uma noção, esse livro está perto daquele, então vou buscar ele lá. Vai buscar ele lá. Mas não precisa você decorar, eu vou decorar todos os livros como estão, bem na sequência. Bem na sequência, não consegui não decorar, mas enquanto esteja ali, tem um grupo ali que está perto, então já sei, o pastor falou para mim abrir lá em Malaquias. Onde está Malaquias? É o último livro da Bíblia. O Zacarias. O Zacarias está ali por perto do Malaquias, e por aí vai. Então, quer dizer, tem que ter. Por quê? Acho que tem uma coisa que nós ensinamos para o povo, os pastores, que foi bom, é bom, mas de repente o ser humano transforma o bom no pior. Que foi aquela coisa, toda vez que nós vamos ler a Bíblia, abra a sua Bíblia. Só que teve crente que aprender, isso aqui, eu creio que quem inventou isso foi no entendimento, em fazer com que as pessoas tivessem sua relação com a Bíblia, já que na religião católica as pessoas quase não tinham. Hoje tem algumas igrejas católicas, aquele grupo, esse grupo mais novo, o carismático, eles leem bem Bíblia, mas os da antiga, como eu vim da antiga, eu não lia Bíblia de jeito nenhum, ia para lá e tinha um jornalzinho da igreja, nem um jornalzinho lia, já tinha prontinho, nem aquilo lia. Ia só mesmo para ver o que o padre falar, tá bom. Então, quer dizer, aí o crente chegou e disse, não, tem que ler Bíblia, vem para a igreja, traz tua Bíblia para acompanhar. Certo? Era uma forma de dizer, você tem que ler a Bíblia. Só que alguns cristãos pegaram isso de uma maneira errada, compraram Bíblia só para levar para a igreja, mas dentro de casa ela não serve para nada, está lá guardada, escondida, a pessoa nunca pega nela. Aí quando vem na igreja, está lá com 30 anos de igreja, uma briga para encontrar um livro. Quer dizer, uma pessoa dessa, com tanto tempo de igreja, 10, 5 anos, 10, 8, 9, 10, quer dizer, ainda não aprendeu a encontrar um livro na Bíblia, precisa que um obreiro desesperado esteja ensinando. Pior que pode correr o risco de ter obreiro também que nem sabe. Não é verdade?
Nem sabe. Aí pronto. Aí complica. Então veja bem, o que eu quero dizer, já deveria estar, porque todo cristão, independente de quem seja, ele tem que ter um tempo todo dia de ler alguma coisa na palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é lá onde está a palavra, e a palavra é o poder de Deus que vai te ajudar, é o poder de Deus que vai te abençoar. Você não vai receber milagres dentro da igreja, milagres por acaso, não. A palavra de Deus diz que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o buscam, são coisas grandes, mas elas não estão reveladas ao coração humano, do ser humano. Elas não estão reveladas, elas estão à visão do homem humano. Elas são reveladas ao nosso coração pelo Espírito Santo. E elas também não são dadas assim, de repente eu fui dormir e acordei, a bênção já estava ali. Não, ela vem pela fé. Nós nos apropriamos das bênçãos de Deus pela fé. E essa fé não é uma coisa assim que nasce na gente de uma forma mágica. Ela vem pela compreensão, pelo entendimento, pelo aquilo que nós entendemos. Aquilo que nós entendemos, nós passamos a ter certeza. É dessa forma, é desse jeito, isso funciona assim, isso aqui é dessa maneira. Aí vem aquela certeza, aquela fé, e aqui o milagre acontece. Você ora cheio de certeza e a bênção de Deus se manifesta. Tudo isso, essa luz que é Jesus na nossa vida, esse esclarecimento, esse entendimento, ele veio para isso. Sem esse entendimento, sem a palavra, nós estamos em trevas. Podemos ficar a vida inteira dentro da igreja, orando, recebendo oração, falando isso, fazendo o que for passado ali, mas sem o entendimento da palavra, vamos continuar em trevas. E Jesus veio justamente para quebrar essas trevas, nos abrir o entendimento, nos fazer compreender. Irmão, é doído quando nós não entendemos. Quando nós não entendemos, fazemos as coisas de Deus para não entender, às vezes até obedecemos, temos aquela convicção que Deus existe, que Ele é bom, mas não desfrutamos de nada diante de quando as coisas estão tudo bem, aquilo funciona bem. Eu estou servindo a Deus, estou na igreja, não estou fazendo nada errado, está tudo bem. Mas quando as coisas dão errado, aí é que complica tudo. Se você não tem a luz da palavra, você não compreende como Deus age, aí você entra em desespero, você fica frustrado, você não compreende as lutas que está enfrentando. Isso aqui aconteceu, ficou como exemplo para nós, dos apóstolos. Quando os apóstolos viram Jesus ser preso, condenado, pregado na cruz, morto e depois sepultado, eles ficaram desanimados. Eles se encheram de tristeza. Não era para isso não. Que é isso, pastor? Jesus sofreu tanto, padeceu tanto, era para ele estar triste? Não. Era para os discípulos estar na maior expectativa do mundo. Qual expectativa? Daqui a 3 dias ele vai levantar. Daqui a 3 dias esse povo que zombaram dele vão ficar de boca fechada. Daqui a 3 dias esse mundo velho vai ver. Sabe por quê? Porque se você ler os evangelhos, e você deve ler, você vai ver em muitas partes Jesus falando para eles que vai ser preso, que vai ser morto e que ressuscitará ao 3º dia. Só que em todas as vezes que Jesus fala, sempre tem uma advertência, mas eles não entenderam isso. Quer dizer, eles não compreenderam a palavra. Aí quando eles viram tudo de ruim acontecer com Jesus, você vê que antes de Jesus ser preso, teve aquela cena que Jesus entrou em Jerusalém, montado até num burro, um jumento, e foi uma festa, que até a Igreja Católica transformou esse dia como o Dia de Ramos, porque aquela antecede a Sexta-feira Santa, antecede a Páscoa, e foi antecedendo. Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou montado no jumentinho, e o povo foram cortando galhos de árvore, jogando ali,
que era uma forma de fazer um tapete. Hoje fala-se muito tapete vermelho, de receber uma pessoa com honra. Era o tapete vermelho que ele estava fazendo. Uns colocavam as próprias vestes para o jumentinho passarem com Jesus. Outros colocavam galhos, quebrava galhos e colocava ali no meio do caminho. Fizeram uma comemoração. E diz que os discípulos ali estavam alegres, cantando: bendito que vem em nome do Senhor. Quer dizer, bendito que vem em nome do Senhor, ele está dizendo, esse é o Cristo, esse vem em nome de Deus, está entrando em Jerusalém. Só qualquer expectativa dos discípulos. Ele está entrando, ele vai dominar essa cidade, que é a cidade de Davi. Ele veio para restaurar o trono de Davi. Aí depois acontece essa festa, depois eles têm aquela ceia, e depois Jesus é preso, e eles veem Jesus ser preso, passar a noite na prisão apanhando, depois ser crucificado, morto e enterrado. Acabou a festa dos homens, acabou a alegria deles. E horas antes Jesus tinha falado: olha, eu vou para que aconteça o que de mim está escrito. Eu vou ser preso, vou ser morto, mas ao terceiro dia eu ressuscito. Então, se eles tivessem compreendido essa palavra, era para ele estar no terceiro dia. Meu irmão, era para ele estar lá no dia da ressurreição, ele estar lá à frente da sepultura. Daqui a pouco ele sai de lá. Imagina se você e eu estivesse lá e tivesse andado com Jesus, e a gente estivesse crendo nisso. Só se a gente estivesse lá, a gente estava igual o discípulo. Morreu, acabou. Pensei que ele ia restaurar Israel. Eles falaram isso para Jesus depois. Nós pensávamos que ele era aquele que vinha restaurar Israel, mas já faz 3 dias que ele está morto. Aí disseram: teve umas mulheres, estão meio malucas, meio maluca das ideias, disseram que ele ressuscitou e apareceu para elas. Isso é loucura. Jesus tinha falado isso. As mulheres viram, foram as primeiras que viram, que a mulher é curiosa, foi a primeira que foram atrás, foi a primeira, não foi o homem. Os homens ficam lá, chorando, aquela coisa mesmo, né? As mulheres disseram: não, a gente vai fazer, nós vamos embalsamar o corpo dele, nós não fizemos isso no dia, então vamos agora fazer. Foram tarde, né? Chegaram tarde. Mas foram. É a maior loucura quando a gente olha o que as mulheres estavam fazendo. Porque elas viram onde colocaram o corpo de Jesus. Elas viram que os soldados foram colocados lá para guardar o corpo. Elas viram que o corpo tinha um selo lá para não abrir aquele negócio. E tinha uma pedra enorme. E vai lá, as mulheres. Só cabeça de mulher mesmo. Diz: eu vou fazer isso, não pensa o que vai acontecer, né? Não, mas o que eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer. Homem já é aquela questão: mas vou fazer como? Aí ele já coloca o obstáculo. Já coloca o obstáculo. Vamos fazer isso como? Tem como, né? Tem 2 soldados, tem soldado lá cuidando, está lá selado, aquela pedra enorme, não dá. As mulheres: não, nós vamos lá. Quem vai remover aquela pedra para nós? Chegar lá, estava aberta. Deve ter chegado, olhado assim: que legal, olha, está aberto, vamos entrar. Aí entraram, chegar lá, cadê? Sumiu. Aí o anjo chegou, olhou para eles assim: por que vocês estão procurando um vivente no meio dos mortos? Aí o anjo diz: lembra, quando ele estava com vocês, ele falou que ele ressuscitaria. Era tudo que eles precisavam lembrar. Jesus tinha falado, e não só foi uma vez não, foi várias. Mas eles não entenderam, por não entender, estava cheio de tristeza, frustrados naquilo que tinha crido, e agora estava vendo morto. Mas o que eu quero dizer é quando nós não entendemos a palavra, quando nós não temos a palavra de Deus, enfrentamos as lutas da vida, não entendemos que Deus está conosco, porque não temos a palavra, não entendemos que Deus é poderoso para mudar aquela situação. Aí entra o que? A frustração, o desânimo. Por isso que Jesus estava ensinando um montão de coisas para os discípulos, inclusive falando desse momento que ele passaria. E ele diz assim: olha, eu vos digo isso para que tenhais paz em mim. A vida de um cristão é a vida de ter paz, não no que tem, não no momento que está passando, mas em Cristo. Comigo está tudo bem, está tudo em paz.
Aqui qualquer um tem. Mas nós temos que ter uma paz em Cristo. Ele diz: tudo que eu vos disse é para que tenhais paz em mim. Lembra? Prestar atenção nisso. Ele diz: tudo que eu vos disse. Então, o que pode nos trazer paz da parte de Deus não é um milagre que Ele vai fazer, é o que Ele já disse, o que Ele falou, é a palavra. Não é a gente esperar o milagre acontecer para ter paz, é a gente já adquirir essa paz naquilo que Ele falou, naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele disse. Para isso nós precisamos ter o quê? A palavra dele conosco, a compreensão, o entendimento da palavra. Porque na hora que as coisas começarem tudo a dar errado, e tem um dia que dá tudo errado, tem um dia que as coisas não estão dando certo, na hora da luta, a gente lembrar do que ele disse e ficar em paz. Não, espera aí, ele falou que está comigo, que não me abandonará. A palavra de Deus diz que ele está cuidando de mim. Então ele está aqui do lado, ele está cuidando. Eu não vou perecer nisso aqui não, ele não vai me deixar perecer. É a gente ter a palavra. Então ele diz: tudo que eu vos disse é para que tenhais paz em mim. Aí ele completa: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não perca seu ânimo esteja animado, seja bom, porque eu venci o mundo. Eu venci, e eu venci para que você vença também. A Bíblia Sagrada, ela diz que em Cristo somos mais que vencedores. Então, na palavra dele, nós temos que buscar essa paz, compreender. Não, a luta está grande, eu não sei o que fazer, parece que você é vencido por esse mal, mas espera aí, Jesus disse que nele eu sou mais que vencedor, então eu vou ficar nele, eu vou compreender, eu vou entender isso aqui, que a minha vitória está no que ele falou, no que ele disse e no que ele fez por mim, e vou crer nisso aqui, e sobre isso aqui eu vou colocar o quê? Eu vou colocar meu propósito de oração. Amém, Jesus? A questão das nossas orações erradas e falhas e fracas, às vezes, é porque nossas orações são sem propósito, ou com propósito errado. Qual é o propósito da minha oração às vezes? Não é o que Deus me prometeu, não é o que Deus disse que tem para mim. Às vezes o propósito da minha oração é o meu desespero, o medo que eu tenho do que eu estou passando. Às vezes o que eu estou passando não é bom, não é animador, eu fico com medo e vou orar. Quando na verdade eu deveria ir orar, pois está confiando: Deus tem isso aqui para mim, e eu vou buscar em oração, porque eu sei que eu vou receber. Aí você fazia sua oração com fé e ela iria funcionar. Mas sem a fé, sem a confiança, sem a palavra, aí nós fazemos a oração do desespero. E se os pregadores falam tanto em oração forte, se existe a forte, existe a fraca é essa oração do desespero, porque é uma oração sem fé, sem confiança. Agora, uma oração com entendimento é uma oração poderosa, uma oração feita com fé. Então, e todo entendimento está em quê? Dentro daquilo que nós compreendemos pela palavra de Deus. Então, por isso que é a palavra. Só que essa palavra é a luz, é o que nos esclarece. Quando essa luz chega e só tem trevas, como o caso de Jesus chegou no mundo, começou a pregar, trazendo a luz, trazendo o entendimento. Mas o povo estava tão em trevas que não compreenderam. Irmãos, até hoje isso continua. A humanidade em trevas, sem conhecimento das coisas de Deus, não compreendendo o poder do Evangelho. E se nós não nos dedicarmos, não atentarmos para o que nós temos ouvido na palavra de Deus, e quantas pregações você já ouviu, se nós não estivermos atentos para o que nós ouvimos, nós vamos continuar em trevas. Em trevas quer dizer sem conhecimento nenhum, sem entender nada. Eu não estou dizendo aqui, entenda bem, em trevas aqui não quer dizer que você está no inferno, que você está perdido, está dizendo que você está sem compreensão, sem entendimento. Amém, Jesus? Que só a palavra pode nos dar. Não sei quanto tempo você tem de igreja, cada um aqui tem um tempo, mas não importa quanto tempo. Pastor, já tem um bom tempo, já tenho muitos anos que eu estou aqui na igreja, ou já comecei em outra, já tem muito tempo. Mas se você não estiver no entendimento da palavra, você continua em trevas, porque você continua sem entendimento, e sem esse entendimento você vai lidar com a vida
na sua razão humana, naquilo que você compreende, que você aprendeu a compreender com a humanidade, que está em trevas, e aí na hora da luta acaba vindo o desespero, a tristeza dominando, o medo, a frustração, e se você estiver na luz da palavra, isso não vai acontecer. Na luz da palavra você vai entender, Deus está comigo. Esse dia eu preguei aqui quando Estevão foi apedrejado. Disse que ao invés de olhar para aqueles que estavam cheios de ódio, o apedrejando, ele olhou para os céus e viu os céus abertos. Ele viu Jesus de pé à direita do Pai. O que é isso? Jesus de pé à direita do Pai. Jesus pronto a nos ajudar, pronto a nos defender, pronto a nos abençoar. Era a visão que Estevão tinha, e ali ele teve paz, ele teve calma para aquele momento, a ponto que ele disse: Senhor, não coloque esse pecado na conta deles, perdoa todos eles, porque eu não tenho nada contra eles, apesar deles estavam matando ele. Ele disse: não tenho nada contra, porque eu já estou vendo os céus abertos, eu estou vendo o que Deus tem preparado para mim. Isso nós não precisamos que ter essa visão que o Estevão teve, que ele teve uma visão literal, de ver os céus se abrir, mas nós precisamos ter esse entendimento da palavra, essa compreensão da palavra. Essa é a luz que nos faz enxergar, compreender as coisas de Deus. Só que diz que essa luz, quando brilha, ela brilha nas trevas, e as trevas não compreendem. O Evangelho é a luz, pregado no mundo, mas um mundo em trevas. O mundo às vezes nas trevas da religião, nas trevas dos conceitos do mundo, que não compreende a importância do Evangelho, que não compreende a grandeza do Evangelho, que não compreende, acha que o Evangelho é uma religião de um bando de fanáticos que vive ali pregando uma coisa, vivendo uma coisa, um fanatismo danado. Não, o Evangelho, como está lá em Romanos, é o poder de Deus para a salvação de toda aquela pessoa que nele crê. Uma pessoa que ouve o Evangelho, pode ser de qualquer raça, de qualquer nação, não importa, pode ser rico, pode ser pobre. Se ele entendeu, compreendeu e crê, ele encontrou salvação em Deus. Salvação não apenas a salvação eterna, que é a principal, mas salvação de situação que a pessoa está passando. E às vezes a pessoa está, a vida inteira dela é uma vida só de luta, de dor, de sofrimento, e só precisa entender um pouquinho da palavra de Deus para aquilo começar a mudar. Agora, entender mesmo, entender a ponto de crer, não é simplesmente compreender com a mente. Com a mente nós entendemos a literatura bíblica, com o coração, tem que ser convencido o meu coração. Isso é palavra de Deus para acontecer na minha vida. Então essa luz, e nós precisamos sair das trevas da religião, das trevas dos conceitos do mundo, e ir para essa luz do entendimento da palavra de Deus. Tanto para servir a Ele a maneira correta, como Ele quer, como também para nos apropriarmos das bênçãos de Deus. Entenda bem, todas as bênçãos que Deus tem para nós, Ele não está preparando nenhuma. Deus está preparando a minha vitória, Deus está preparando minha bênção. Deus não está preparando bênção nenhuma para você, vitória nenhuma. Já está preparada, já está pronta para ser adquirida. E como você toma posse dela? Crendo, através de entender a palavra. Se entendermos, vamos tomar posse, porque já foi preparada. Tudo, a Bíblia diz que tudo que nos diz respeito, tudo que precisamos para a vida e para a piedade, já nos foi dado em Cristo Jesus. Nós só precisamos entender, e vamos entender através do quê? De compreender pelo que está escrito na palavra dele. Então por isso que a palavra é a luz. Aí continuando aqui: e houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Aqui fala do ministério de João, que antecedeu a entrada de Jesus nesse mundo. A entrada assim, a entrada ministerial, porque quando João surge pregando, Jesus já estava no mundo, só que ele não tinha se manifestado ainda ministerialmente, na pregação. Então veja bem, o João, ele foi preparado por Deus para dar testemunho. O que é uma pessoa ser testemunha?
ou dar testemunho. A testemunha é uma pessoa que viu algo, que presenciou algo e que através do seu relato, aquele ato possa ser usado como confirmação para um juiz de uma coisa. Mas João viu Jesus. João, antes dele começar seu ministério, Deus revelou para ele. Lá, aqui mesmo, no capítulo 1 de João, tem um relato mais à frente que o João fala disso, de como Deus revelou para ele a entrada de Jesus nesse mundo. Tudo aconteceu lá no dia do batismo. Aqui no João capítulo 1, no versículo 29, que o João está ali, Jesus vai passando, e ele diz assim: no dia seguinte, versículo 29, capítulo 1 de João mesmo. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus estava vindo, e João disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava com os discípulos dele, e falou para aqueles homens: olha aí o Cordeiro de Deus. Por que João fala isso? Porque João ficou o tempo todo falando que viria esse Cordeiro de Deus, esse homem da parte de Deus para salvar a humanidade, tirar o pecado da humanidade. Aí de repente vem Jesus, aí ele fala: ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele fala isso, diz assim: este é aquele de quem eu disse, depois de mim vem um homem que tem a preferência sobre mim. A minha tradução está diferente, eu creio que a tradução de vocês aí nesse versículo está de uma forma diferente. Se eu não me engano, deixa eu ver se foi antes de mim, né? Ele diz: tem a preferência sobre mim, porque ele era antes de mim, e eu não conhecia. Olha o que vamos falar de Jesus: eu não conhecia. Vamos lembrar que João Batista, ele é família de Jesus, é ali ainda o parentesco de um primo, porque a mãe dele era, a mãe de Jesus, Maria, é prima da mãe de João Batista, de Isabel. Então, nisso, Jesus ainda cai ali com um primo meio distante, né? Mas era parentesco. Então, como pessoa, João com certeza conhecia Jesus, como pessoa. Mas ele está falando aqui do lado espiritual. Ele está falando aqui de quem verdadeiramente é Jesus, o Cristo, Filho de Deus, não do primo dele. Aí ele diz assim: eu não conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. João testemunha dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: aquele sobre quem vires desceu o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testemunho de que este é o Filho de Deus. Então, por isso que João era testemunha, porque o próprio Deus, antes de Deus revelar para os outros quem era Jesus, Deus revela a João Batista e coloca João Batista a princípio a ir pregar, falar que o Cristo estava no mundo, que o Cristo ia chegar, e preparando todo o povo para receber Jesus, receber o ministério de Jesus, né? Porque Jesus como pessoa já estava no mundo, mas não pregando, não ensinando. Estava como carpinteiro, como uma pessoa comum. Então João vai preparando, o Cristo vai vir, só que João não sabia que era Jesus. Deus disse: você vai batizar com água? Deus falou a João era profeta: você vai pregar o povo, batizar com água até o batismo do arrependimento? Você vai convidar as pessoas a se arrepender dos seus pecados, vai batizar eles na água, e depois disso o que vai acontecer? Eu vou mandar o Cristo ir até você. E como você vai conhecer que é Ele? Quando você batizá-lo, vai descer sobre ele o Espírito Santo, que é aquela parte que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma forma, e vai permanecer sobre ele. Esse é o Cristo. Aí quando João batizou Jesus, isso aconteceu e o João presenciou. As pessoas que estavam ali não perceberam.
O João percebeu, o João entendeu. Esse é o Cristo. Esse é o Cordeiro de Deus. Aí, de repente, está João ali no lugar com os discípulos, que ele tinha falado tanto para eles, e vem Jesus. Quando vem, ele diz: olha, esse é o Cristo. É esse homem aí. Porque Jesus estava como homem aqui na terra, então não dá para as pessoas identificar que ele era o Cristo, o enviado de Deus. Era só mais uma pessoa, até uma pessoa comum, simples, não era de uma família abastada, estava ali uma pessoa simples. Aí ele começa e diz: olha, esse é o Cristo. Esse é o Cordeiro de Deus. Até os discípulos, aí tem discípulo que deixa João e vai seguir Jesus. No caso de Filipe, é um deles que vai seguir a Jesus. Mas, entenda bem, por que João sabia? Porque Deus revelou para ele. Até hoje é isso, irmão. Nós precisamos que Deus revele ao nosso coração a sua palavra. Com a nossa mente natural humana, nós vamos compreender o que estamos lendo. Não é só, a não ser que a pessoa tenha uma mente muito simples, muito simplesona para ler o texto bíblico e não compreender. Se ela tiver, tem alguns que são um pouco diferentes, tem uma dificuldade de compreensão, que são aquelas profecias. O livro de Apocalipse tem, mas a maioria, por exemplo, aqui no Evangelho, a maioria é bem claro de você entender mentalmente. Mas esse entender com a mente, com o próprio intelecto humano, essa é uma capacidade que nós já temos quando lemos um livro, de entender. Só que isso não nos leva a crer. Agora, quando Deus revela ao nosso coração, é quando Ele nos faz compreender, mas compreender com aquela certeza que aquilo é uma palavra de Deus para nós, para mudar nossa vida. Aquilo ali faz você virar realmente o gigante da fé quando você entende. E aí você compreende, e ora com certeza, ora com convicção, e o milagre acontece. Aí quando você não entende, você fica naquela, buscando unção de homem, unção de não sei o que lá, essas coisas que as pessoas buscam tanto, e por isso vive sofrendo, e vive como aquele povo que estava na época de Jesus, andando de um lado para outro, como ovelha que não tem pastor. E toda ovelha de Jesus hoje tem o seu pastor, porque o pastor das ovelhas de Jesus é Ele próprio. Ele é o bom pastor. Amém, Jesus? Mas tem um bocado que está procurando qual pastor vai seguir, qual pastor que é bom para seguir, qual pastor que tem o poder para ajudá-lo. Então, quer dizer, está uma ovelha sem pastor, né? Porque ela não entendeu pela palavra que ela já tem um pastor. E que o pastor aqui na terra é apenas uma pessoa como ela, mas que Deus também revelou ali a palavra dele para a pessoa estar ensinando, estar ajudando, como também precisa. Por exemplo, hoje eu estava orando por esses cultos de hoje, tanto por aqui como os demais, eu estava orando, eu estava falando assim: Deus, que a tua palavra, o Senhor coloque a tua palavra realmente ali em cada coração, principalmente no meu, essa palavra se revelar, porque como eu vou pregar para os outros e eles precisam, eu preciso também. Eu não preciso só ter o entendimento para transmitir para você, eu preciso disso aqui para eu crer e tomar posse da bênção, porque quando você precisa da bênção de Deus, eu preciso tanto. Você pode até dizer: pastor, o senhor não sabe o quanto eu necessito, o quanto eu estou precisando hoje. Não mais do que eu. Você pode ter certeza, não mais do que eu. Todos nós estamos de igual modo, precisando. Então ele diz assim: então este homem foi enviado por Deus. Ele não era a luz, mas veio como testemunha, para dar testemunho da luz. A luz é Jesus, para que todos os homens através dele pudessem crer. Então quer dizer, a missão de João era essa. Primeiro, Deus revela quem é Jesus para ele, revela a sua palavra, revela a sua vontade. João prega para que aquelas pessoas da época do João viessem crer através dele. No nosso caso agora já está diferente. Nós já somos depois de Jesus, então nós temos que crer através de Jesus e daquilo que os apóstolos deixaram escrito, como tem as cartas dos apóstolos. Nós temos que crer, e nós temos uma missão semelhante à do João Batista, ou parecida. Qual que é? Nós temos a missão de, através de nós, levar essa luz, esse entendimento da palavra ao mundo, às pessoas.
para que através do nosso testemunho, e por isso nós precisamos compreender a palavra de Deus, entender as coisas de Deus, desfrutar das bênçãos de Deus, para que através de nós, as pessoas que ainda estão em trevas, elas venham conhecer essa luz. Porque, entenda bem, o João, ele estava ali para preparar o povo para a entrada de Jesus no mundo, a entrada ministerial. E nós temos que preparar as pessoas, nós temos que preparar o mundo para quê? Para a volta de Jesus. Para a volta de Jesus, nós temos que preparar o mundo. Nós temos que ter esse compromisso conosco. Porque se nós, que já temos o conhecimento, pode não ser muito, mas o pouco que nós temos é muito para quem não tem conhecimento nenhum. Lógico que nós não devemos ficar no pouco, não. Nós devemos todos os dias acordar, despertar, sedentos em conhecer Deus. Se não tiver esse desejo em nós, se não tiver essa sede em nós de conhecer Deus, nossa caminhada também não vai longe, não. Nós vamos ficar naquela coisa religiosa, não vamos aprender de nada, e sem perceber vamos estar em trevas, e nas trevas não vamos desfrutar do que a luz tem para nós. Porque entenda bem, aquilo que eu falei, Deus não está preparando nenhuma bênção para ti, Deus não está preparando nenhuma vitória para ti, tudo já está preparado. Então você só precisa, aquilo que está preparado, você só precisa o quê? Enxergar, para tomar posse. Amém, Jesus? Vamos, por exemplo, você chega na sua casa, o almoço não está preparado, você precisa fazer o quê? Você precisa se preparar, né? Outros precisam, vai esperar que alguém prepare, não é verdade? Precisa preparar. Mas se, vamos dizer, você, enquanto você estava aqui, se alguém chegou lá e preparou o teu almoço, alguém ficou em casa e preparou o teu almoço, ele está preparado. Então não precisa você preparar nem ninguém preparar. Então você só precisa descobrir onde ele está preparado, né? Onde ele está, para você ir lá pegar e comer. A bênção de Deus já está preparada. A vitória de Deus para nós já foi preparada. Nós só precisamos saber onde ela está. Nós só precisamos enxergá-la e tomar posse dela. Só que se a gente estiver em trevas, a escuridão, na escuridão nós não vamos enxergar, nós não vamos ver. Então vamos ficar reclamando, dizendo: Deus, eu quero tanto isso, e cadê? Faz alguma coisa por mim. E Deus está dizendo: mas eu já fiz, é só você tomar posse, só você tomar conta, já é teu. Não estou vendo, Deus, você não está vendo, porque você não olhou, não usou a luz para enxergar. Você está nas trevas, está na escuridão, você não consegue ver. Se te preparar uma janta no meio da noite e apagar todas as luzes, deixar lá na escuridão e você não acender a luz, você vai entrar lá e você não vai encontrar comida e não vai comer, não é verdade? Vamos dizer que você gosta muito de uma determinada comida, aí, vamos lá, alguém da tua casa comprou aquele alimento e colocou lá, mas se chegou à noite, você tem até uma vontade de comer pizza, e alguém comprou a pizza e deixou lá, só que você entrou no escuro e disse: mas eu estou com vontade, mas não tem mesmo, você não preparou nada, não comprou, tem mesmo, quer saber, vou tomar um banho e vou dormir. Você passa na cozinha e vai embora, a pizza está lá em cima da mesa, mas está escuro, você não viu. Aí no outro dia você acorda, mas seu dia, você diz: mas estava essa pizza aqui, eu com a vontade de comer ontem à noite. Eu comprei, você demorou, eu fui dormir. Foi para você. Mas eu não vi. Então eu não vi, eu vou comer, porque estava aí no escuro. O que eu quero dizer? A bênção de Deus já foi preparada, já nos pertence. Tudo que Deus tem para nós já é nosso. Só que se nós estivermos no escuro, nós não vamos enxergar. E não enxergando, não vamos tomar posse, não vamos nos apropriar. Precisamos de que? Da luz, que é a palavra. A palavra vai nos revelar o que Deus tem para nós. Aí nós vamos entender. Às vezes você está tão desesperado. Mas está me faltando isso, está faltando aquilo, não está te faltando nada. Lembra da palavra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Se eu olhar na minha vida humanamente, eu vou dizer, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas não está faltando nada. Tudo já foi preparado por Deus. Nós só precisamos enxergar. Só que às vezes nós estamos nas trevas do nosso entendimento humano, da nossa razão humana, da nossa compreensão humana. Aí não estamos enxergando o que Deus já fez. Vamos lembrar da escrava de Sara. Aquela mulher, ela estava chorando no deserto, largou o filho de longe, disse: ele vai morrer de sede, acabou a água, eu não quero ver esse menino morrer de sede. Ela foi para um lugar chorar. Aí o anjo de Deus chamou ela: porque está chorando, mulher? Ah, o menino vai morrer de sede, não tem água. Diz que nada, olha aí do teu lado, tem um poço. Tinha um poço, ela não estava enxergando. Mas quando Deus mostrou, ela viu, pegou água, bebeu. E Deus disse: olha, eu vou abençoar, vou cuidar de vocês nesse deserto. Esse teu menino vai ser grande. E o menino cresceu e tornou-se grande. E tornou-se grande. Quer dizer, está faltando a revelação de Deus. A luz é a revelação de Deus. É o entendimento, a compreensão da palavra. Quando nós não temos, nós estamos reclamando que não temos nada, quando a Bíblia diz que nada nos falta, que tudo nos já foi dado. Mas se estamos em trevas de entendimento, compreensão e entendimento, nós vamos sempre enxergar que não temos, que está faltando. E Deus está dizendo: vai para a minha luz, vai para a minha palavra, você vai compreender que nela já está tudo que você precisa e que numa oração feita com fé, você vai resolver. Igual aquela mulher que chegou diante de Eliseu e disse assim: o meu marido, você sabe, era um servo do Senhor. Era um servo do Senhor, não era um pecador não. Era um servo do Senhor, mas morreu, nos deixou endividada, dívida grande. Olha, a coisa está feia. E naquela época a situação era crítica. Por quê? Quando você não podia pagar a dívida, as pessoas vinham, pegavam ou você ou seus filhos e levavam como escravos. Ficavam donos dele. Você perdia até a família, até os filhos. Imagina isso. Para uma mãe que tinha perdido o marido. Ela dizia: eu estou com a dívida, não tenho nada para pagar, ele morreu, me deixou uma dívida muito grande e os meus filhos vão ser escravos. Vão levar ele como escravos. Aí o profeta disse: o que tu tens em casa? Nada. O que eu tenho em casa tem ali um pouquinho de azeite, mas é muito pouquinho, não dá para nada. O azeite era muito valioso, como até hoje é. Acho que está até mais valioso hoje, principalmente aqui no nosso país, que tudo está valioso. Aí ele disse assim: então faz o seguinte, volta para casa, toma emprestado tudo que é vasilha nos teus vizinhos e começa daquela botija de azeite despejar. Você só tem um pouquinho, não tem nada, mas começa a despejar naquelas vasilhas. Não, isso é uma loucura. Imagina uma pessoa está lá com até uma garrafa de azeite aí, arruma para mim aí. Vê aí, acho que na cozinha tem uma. Vê aí, você, uma garrafa de azeite. Vê aí, acho que tem aí. Na geladeira com certeza não está. Dá uma corrida lá, que ele não encontrou. Se fosse uma cobra, hein? A gente já tinha que correr com você para o hospital. Esse é caro, né? Então, vamos ver aqui, a garrafa já é pequena, né? E já foi gasto. Tem pouco azeite aqui. Agora imagina se eu falo: não tem azeite, tem um pouquinho de azeite. Alguém chega para mim e diz assim: arruma um bocado de bacia lá, de vasilha com os vizinhos, e começa a despejar. Aí eu vou lá no vizinho, o vizinho me dá uma bacia desse tamanho. Assim, é que eu vou fazer derramando esse azeite nesse negócio aqui? Esse tantinho de azeite. O que é que eu vou fazer com isso? Mas ela creu na palavra do profeta. O segredo está em crer na palavra. Tem gente que vem para a igreja receber oração. Meu irmão, nunca vai ser abençoado. Nunca vai ter a vida mudada.
Você tem que vir na igreja, receber a palavra e procurar entender, que é nela que está a bênção. Os pastores também enganaram o povo demais. Vem que eu vou fazer uma oração forte e vai mudar a sua vida. Mentira, não muda. A vida tua só vai... A oração pode curar uma pessoa, libertar de um demônio, mas o que vai mudar a tua vida é você entender a palavra de Deus e começar a colocar ela em prática todos os dias. Que a tua caminhada que vai determinar o que a tua vida vai ser. Tem gente que quando vê um pregador, parece aqueles boi bravos, já vai baixando a cabeça para receber oração. E está a vida inteira e não muda nada, irmãos. Porque sem impedimento não muda, tem gente que é assim mesmo. Você riu? É verdade, quando vê alguém, já agora aqui por mim. E não muda, por quê? Porque a oração pode, se eu estou com uma dor aqui, ora aqui por mim, vai curar, mas não vai mudar a vida, vai solucionar um caso. A pessoa não precisa só de uma cura, de uma dor que está sentindo. Ela precisa de uma mudança geral, e Deus tem uma mudança total. Mas isso vem através de a gente estar gastando tempo na palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Aquela mulher creu na palavra do profeta. Chegou lá, pediu um bocado de vasilha para os vizinhos, pegou aquele pouquinho de azeite lá numa botija, não era uma garrafa dessa não, lá não era uma andorinha não, era um azeite de Israel. E começou a derramar aquele azeite. E de repente encheu aquela vasilha enorme. Traz outra. Encheu a outra. Traz outra. E a gente nunca acaba. Era só um pouquinho. Não dava para nada. Até que chegou um momento, estava cheio de vasilha cheia por ali. Tinha um bocado. Acho que não tinha vizinho suficiente para o que Deus ia fazer. Ela disse, tem vasilha? Acabou. Então acabou o azeite. Se tivesse mais vasilha, tinha mais azeite. Estava precisando melhorar a amizade, né? Com os vizinhos. Está vendo? Por isso tem que ter uma boa relação com os vizinhos. Para tomar vasilha emprestada. Mas vamos voltar aqui. Ela creu na palavra. Aí ela voltou para o profeta e disse, olha, estou lá cheio de vasilhas e cheio de azeite. O que eu faço com isso? Mas sabe o que você faz? Você vende todo azeite é caro, paga todas as suas dívidas e vai sobrar. O que sobrar é para o teu sustento. De tanto que dinheiro, irmãos. Agora a pessoa o quê? Crê na palavra. Você precisa entender a palavra. Crê na palavra de Deus para agir sobre ela e ser abençoado. Você precisa de ficar correndo de um lado para outro, não, porque eu ouvi dizer que hoje tem um pregador que é muito usado por Deus, que amanhã tem outro pregador que é muito poderoso, que aquela igreja tem muito poder. Irmão, para com essa besteira. O poder está na palavra de Deus, a pessoa entender. E quando você entende, o poder está dentro de você, que é aquela compreensão, aquela fé viva na palavra. Amém, Jesus? Agora, lógico, se você está numa igreja, o pastor não está pregando, ensinando a palavra, só está dando pulo para um lado, pulo para outro, querendo fazer gracinha, não está te abrindo o entendimento para compreender a palavra, você tem que sair de um lugar desse mesmo e ir para um lugar onde você vai aprender. Amém, Jesus? Você chega lá na igreja, o pastor pula, faz promessa falsa. Hoje está cheio de gente fazendo promessa falsa, porque Deus hoje vai mudar a tua vida, porque Deus hoje vai fazer aquilo na tua vida, porque Deus... Meu irmão, enquanto a pessoa não entender a palavra, não andar na palavra, não se sujeitar a ela, Deus não vai poder fazer nada. Às vezes faz uma coisinha pouca ali, a pessoa chega com uma dor, pega uma oração, crê na oração, é curado. Uma coisa ou outra. Mas a questão é a palavra, a pessoa entendeu a palavra, porque na palavra você vai mudar o seu comportamento, sua maneira de ser, você vai lançar fora os seus hábitos errados e vai adquirir hábitos agradáveis a Deus. E nesses hábitos agradáveis a Deus, você vai servir a Deus com perfeição, vai estar em comunhão, crendo em Deus, vai orar confiante e Deus vai abençoar. Amém, Jesus? Porque você está agindo... Daniel foi lançado na cova dos leões. Era para ele nunca, não ter saído dali, nem não ter saído nada dele. Ficava só os ossos, porque aqueles leões tinham poder de comer toda a carne e ele estava faminto. Jogaram lá o Daniel, que não dava nem um lanchinho para aqueles leões. Porque depois jogaram as famílias dos camaradas e condenaram ele. Antes de chegar embaixo, o leão já estava rasgando os caras.
Imagina o Daniel só, ele passou a noite dentro daquela jaula e os leões lá sentados, igual uns gatinhos, tudo tranquilo, dormindo. O leão é preguiçoso, dorme, que é a beleza, dormindo, e o Daniel lá sentado, esperando mais ser o dia, olhando ali. Deus, esse dia não amanhece mais não, ninguém vem me tirar daqui não. Daqui a pouco eu vou ter que matar um leão e comer esse bicho, já que eles não me comeram. Eles não fizeram, mas por que o leão não atacou Daniel? Porque Daniel disse: Deus achou em mim inocência diante dele e também diante de eu, não fiz nada de errado. Ele estava andando na palavra, ele estava andando de uma forma inocente na palavra. Quer dizer, quando é que Deus acha inocência em nós? Quando Ele acha a palavra dele nos dominando, nos governando, porque diante de Deus não existe ninguém inocente. Só quando tem algo dele dentro de nós, que é a palavra dele. Então nós precisamos da palavra, é isso que eu quero que você entenda. Essa é a luz que vai nos abrir o entendimento e vai nos fazer sermos agradáveis a Deus e tomar posse das bênçãos que Deus tem para nós e já tem tudo preparadas. Amém, Jesus? É dessa forma. Bom, essa é a mensagem que eu tinha, espero que tenha te ajudado e que Deus abençoe.